Olá, amigos do Café com Fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Marcos Henrique e vim aqui para meditar com você na palavra do Senhor. Então pegue o seu café, pegue a palavra de Deus e vamos refletir na palavra do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz assim: E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Algumas versões dizem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Aqui conta a história da crucificação de Jesus. E a crucificação de Jesus, ela teve várias etapas, né? Desde o momento que Jesus foi crucificado, de todo o tormento que ele passou ali naquela cruz, de ser furado, de ser zombado, de ser dado a ele vinagre para ele beber, tudo que aconteceu, o grito de Jesus, né, clamando ao Senhor. E a gente tem um vídeo aqui que foi gravado na Páscoa, eu vou deixar aqui nos comentários, que fala sobre isso. Mas aqui tem uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse, porque a gente vive dias muito difíceis, onde as pessoas têm exibido um nível de maldade talvez nunca visto para nós, né? Perversidades, maldades contra crianças, contra mulheres, contra pessoas frágeis, contra animais. Todo tipo de maldade, de crueldade tem sido praticado nos dias atuais. E às vezes eu vejo as notícias e eu fico assustado. E a gente vê também não só desses tipos de ações, mas a maldade velada na política, nas lideranças que a gente tem no país, nas cidades, nos estados, o sucateamento do país, as pessoas que estão entrando em situações desesperadoras por causa de má gestão, de roubos, de corrupção, problemas que se arrastam anos após anos, governos após governos. Eu não estou aqui para acusar presidente, governador, prefeito A e B. É uma situação que ocorre há muito tempo, mas nesses dias, talvez por conta da internet, do acesso, as coisas estão muito mais às claras, muito mais ferventes. Todo dia tem uma notícia, todo dia tem um escândalo, todo dia tem uma revelação, todo dia tem um áudio vazado, tem uma maldade, a gente vê a crueldade, que a pessoa ela não pega uma arma, mas com uma caneta ela pode destruir a vida de muitas pessoas, com uma lei distorcida pode destruir muitas vidas, com um contrato malicioso ela pode destruir muitas vidas, e assim a gente vê vários níveis de crueldade. Médicos que muitas vezes acabam tendo atitudes que são o contrário do que a profissão deveria promover, né, que é o cuidado, a preservação da vida. A gente vê ali advogados que muitas vezes agem como criminosos. A gente vê aí notícias explodindo. Há pouco tempo teve um advogado que espancou a esposa. Então a gente vê um nível de maldade, de crueldade cada vez mais evidente, mais gritante. E às vezes a gente fica pensando, o que será dessas pessoas? Será que existe redenção? Será que existe salvação para esse tipo de gente? Para um homem que violenta uma mulher, vocês me perdoem o termo, não tem outra forma de falar, para um homem que violenta uma criança, que abusa de uma criança, para um adulto que distorce ali e acaba com a vida de uma criança com ações ilícitas, para pessoas que matam a troco de nada, para pessoas que matam por causa de um celular, por causa de R$10, pessoas que roubam ali e acabam matando indiretamente, né? Roubam os recursos públicos. E eu fiquei vendo esses dias todas as notícias e eu ficava pensando assim, até que ponto a gente entende que Jesus pode salvar? Porque você quer que seu filho seja salvo, independente do que ele seja. Você quer que seu vizinho, talvez, seja salvo, e às vezes a gente condena o vizinho porque ele perturba a gente, né? Então, às vezes a gente vê uma notícia dessa ruim, a gente já condena a pessoa, porque a gente vê, nossa, como é que ele foi capaz de fazer isso, como é que ela foi capaz de fazer isso, filhos que matam pais, e assim
por diante. São muitas situações muito difíceis de se compreender, de uma pessoa que não é dada ao mal, ela fica ali tentando, o que eu vou fazer? Como é que eu falo de Jesus para uma pessoa dessa? E aqui nesse exemplo, essa frase que Jesus falou foi para um criminoso condenado. Jesus estava ali pendurado naquela cruz, mas a gente sabe que Jesus não tinha pecado, que ele foi preso ali, acusado de distorcer a lei dos judeus, de blasfemar contra Deus, porque os fariseus não aceitavam que Jesus era Deus. E eles não conseguiam aceitar que Jesus veio para revolucionar a vida que eles tinham ali como certa. Então eles incitaram o povo para que Jesus fosse crucificado, a ponto que o povo preferiu receber Barrabás de volta do que Jesus. Então Barrabás, que era um criminoso condenado, também teve o perdão e Jesus foi crucificado no seu lugar. Olha como é que é interessante. E ali, junto com Jesus, haviam mais 2 criminosos. E um ficou zombando, dizendo: tu não é Deus, desce dessa cruz aí, salva a você e salva nós também. E o outro ladrão, ele disse para Jesus, pro terceiro personagem, ele disse: olha, não fale assim, esse homem é inocente, ele não fez nada. Você e eu somos culpados, mas ele não cometeu crime nenhum e está aqui sendo crucificado como um criminoso. A morte pela cruz era uma morte muito cruel, muito dolorosa, né? Então, esse mesmo homem, ele disse para Jesus: lembra de mim quando vier no teu reino. Olha que ele disse para Jesus, né? Lembre-se de mim, está no versículo 42, um versículo antes. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. Então ele reconheceu que Jesus era inocente, que Jesus não tinha culpa, Jesus não tinha que estar naquela cruz, e ele disse: olha, Jesus, lembra de mim, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu mereço estar aqui. E às vezes a gente não comete esses atos tão odiosos, mas a gente peca de outras formas, a gente desagrada a Deus de outras formas, e também somos tão indignos quanto qualquer outra pessoa. Então, às vezes eu fico olhando as notícias e eu vejo aí essa guerra política de um lado, de outro, acusação para tudo quanto é lado, e obviamente, né, que há um posicionamento claro da minha parte, não cabe dizer aqui, mas quem me conhece sabe o que eu penso sobre tudo isso. Mas será que por eu discordar do político A, B ou C, eu não devo querer que ele reconheça seus pecados, que ele conheça Jesus, que ele mude sua vida, que ele volte atrás? Será que eu não quero que pessoas que eu considero mais perversas, violentas, que elas mudem de vida? A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se não são esses, são quem? É só quem eu decido? A gente falou aqui numa outra reflexão há alguns vídeos atrás sobre não escolher para quem eu vou pregar a palavra. E agora eu quero levar você a pensar, a não escolher da sua própria mente, do seu próprio julgamento, quem merece ou não ser salvo. Porque só o Senhor vai saber. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que a gente possa pensar da pior espécie possível, se arrependerem, voltarem atrás, né, aceitarem Jesus, se converter, deixar o pecado, deixar a maldade, deixar tudo que fazem, elas podem ser salvas e podem entrar no reino de Deus. Essa pessoa que estava falando com Jesus não era uma pessoa correta, não era uma pessoa boa, ele era preso, condenado e com justiça. O único ali inocente era Jesus. E Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Porque Jesus viu nele o arrependimento. Não quer dizer que se um criminoso se converte, que ele não precisa pagar os seus crimes. Lógico que precisa, né? Eu conheço pastores que quando recebem alguém que vem de uma vida de crime, que está ali se convertendo e conhecendo Jesus, que orienta a pessoa a se entregar na polícia. E eu acho correto. Porque se eu me converto, se eu
estou deixando o pecado para trás, eu tenho que cumprir ali a parte legal. A igreja não é refúgio para ex-criminoso, né? A gente vê que muitas pessoas que são presas acabam se convertendo por conta das ações das igrejas nos presídios, que vão evangelizar os presos, vão orar com eles, e muitos realmente entregam sua vida para Jesus. Tem muitos que vão ali pelo momento, porque estão ali, né, com problemas, com a situação difícil, mas muitos aceitam Jesus. Eu tenho certeza que as pessoas que aceitam Jesus de verdade e deixam Jesus entrar, ele arruma a vida, ele tira o lixo, ele tira a maldade, ele tira aquela odiosidade. Tem um pastor, eu não vou citar o nome, que eu assisto muito aqui os vídeos dele, e ele conta uma história de um membro, né, um obreiro da igreja que pediu carona, estava ele e a esposa, e ele deu carona para esse obreiro. Ele estava de uma cidade para outra, né, tinha ido pregar e estava voltando para sua cidade, e no meio da estrada o obreiro começou a contar a história dele, que ele tinha sido bandido, que ele tinha roubado, que ele tinha matado, que ele tinha feito e acontecido. E o pastor, ele conta de uma forma bem descontraída, e ele diz que ele ficou apreensivo, querendo entender aonde aquela história ia chegar. E de repente, ele foi contando ali as histórias e se abrindo, e ele disse, mas Jesus me libertou, né? Então Jesus libertou ele daquela vida, ele acertou a vida dele, ele colocou suas experiências em dia, e ele passou a servir ao Senhor. Ele deixou de servir a uma vida torta, uma vida de ações condenáveis, e passou a ter uma vida de serviço na casa do Senhor, de restauração de outras vidas, de evangelização, de alcançar vidas com o testemunho da sua transformação. Quando eu e você somos transformados pelo Senhor, as pessoas que estão em volta de nós, elas são alcançadas pelo nosso testemunho, pela nossa mudança. As pessoas olham para nós, veem, esse era aquele cara, essa era aquela mulher, olha como é que está a vida dela, eu quero esse Deus. Que você e eu sejamos uma pessoa que possamos refletir esse Deus onde quer que nós estejamos. E que pessoas, independente de qualquer coisa, possam encontrar numa palavra ali um momento de redenção, de encontrar Jesus, de aceitar Jesus. E eu te digo, não rejeite. Oriente legalmente. A pessoa cometeu um crime, precisa se entregar. A pessoa tem um comportamento muito odioso, ela precisa mudar de vida. A pessoa tem hábitos que a gente condena, com drogas, com entorpecentes, seja lá o que for. É difícil até dar exemplo, que parece que a gente está encaixotando ali as situações. Qualquer situação reprovável, quando Jesus chega, ela tem que parar. Eu não consigo parar sozinho, vai buscar ajuda. Eu não consigo deixar o álcool, cigarro, as bebidas, as drogas, vai buscar ajuda. A igreja vai te ajudar, mas existem pessoas competentes, existem instituições de recuperação de viciados, existem alcoólicos anônimos, existem existem os psicólogos, existem vários profissionais capazes de ajudar a enquadrar nessa nova caminhada. Então existe redenção. Existem algumas classes de pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que isso é imperdoável. Mas se eu cometi uma situação ruim, ele pode perdoar se eu me arrepender. Se a pessoa foi uma criminosa, foi um político corrupto, foi um policial corrupto, foi um médico omisso, seja o que for, não importa. Se ela aceitar Jesus e reconhecer o que Paulo fala para o carcereiro quando ele perguntou o que ele precisava para ser salvo, Paulo disse para ele, arrependei-vos e convertei-vos, e serás salvo tu e a tua casa. Então, que essa palavra possa chegar. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra e precisa voltar atrás, manda esse vídeo para ele, compartilha essa mensagem. Jesus está buscando as pessoas que estavam perdidas. Ele veio buscar e salvar.
Então, quando você se encontrar com Jesus, se você está assistindo esse vídeo e você nunca aceitou Jesus, você tem agora uma oportunidade de se render ao Senhor e falar, você pode deixar aqui no comentário, olha, eu estou aceitando Jesus agora. Procure uma igreja. Se você precisa de ajuda, deixe o comentário. Vamos orar por você, vamos ajudar na sua caminhada para que você possa se converter e se voltar para o caminho que Deus quer que a gente percorra. Jesus, ele quer que você e eu possamos entrar no paraíso com ele, assim como ele levou esse bandido que estava pendurado na cruz, porque ele se arrependeu e reconheceu que Jesus era o Senhor. Se eu e você reconhecemos Jesus como Senhor, ele também vai nos levar para o paraíso com ele. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha entendido e gostado dessa mensagem e que Deus possa frutificar essa palavra no seu coração. Não esqueça de deixar um comentário, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar. Se você não seguiu o canal, clique em seguir, clique em inscrever-se, clique ali no sininho para ativar todas as notificações, porque a gente está sempre publicando aqui mensagens, palavras inspiradas, reflexões, para que a gente possa ter uma vida com Deus baseada na palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo.